Na madrugada de terça para quarta-feira, a Ana Paula ganhou o BBB 26 e vai receber 5,7 milhões de reais. Livre de imposto pago pela Rede Globo. E nas próximas semanas, eu tenho certeza que vai aparecer gente demais na vida dela oferecendo uma oportunidade única, um investimento que vai triplicar o patrimônio, o negócio da sua vida. A maioria dessas ofertas vai ser armadilha. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque se eu fosse planejador financeiro da Ana Paula, o plano que eu entregaria para ela nas próximas 24 horas seria completamente diferente do que 9 em cada 10 assessores de investimento do Brasil iam sugerir. E mais importante, os princípios que eu vou te mostrar aqui funcionam para ela, para você que vai receber uma herança, para quem vendeu uma empresa, para quem recebeu um acordo trabalhista, ou simplesmente para quem quer entender como o dinheiro de verdade é gerenciado. Bora lá? Primeiro, eu quero deixar os parabéns honestos para Ana Paula. Independente se você gosta dela ou não, ela caiu de cabeça no jogo, jogou o jogo de verdade e venceu com 75% dos votos. Mérito total dela. No total, somando apartamento, carro e prêmios paralelos, ela sai com mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais em patrimônio. Só para contextualizar o tamanho do que a gente está falando. Agora, nesse vídeo, eu, Leonardo Gomes, planejador financeiro há 15 anos, vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o erro que quase todo mundo comete nas primeiras semanas depois de receber um aporte grande assim, e que pode custar centenas de milhares de reais. Segundo, a pergunta que a Ana Paula precisa responder antes de investir um único centavo. E pode acreditar, não é qual investimento rende mais. E terceiro, como seria exatamente a carteira que eu montaria para ela, com percentuais, com ativos e com uma lógica. Então, se você ficar até o final, você vai sair daqui entendendo planejamento financeiro de patrimônios grandes de um jeito que a maioria dos investidores brasileiros nunca entende na vida inteira. O primeiro erro, e o mais comum, é sair alocando dinheiro no primeiro dia. Parece óbvio que se você recebeu 5 milhões e 700 mil reais, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar o mais rápido possível, certo? Você não pode deixar parado. É errado. A Ana Paula, nas próximas semanas, vai viver um turbilhão. Vai dar muita entrevista, tem contrato de publicidade, família aparecendo, amigo antigo aparecendo, ex aparecendo, aquela oportunidade única aparecendo. A cabeça dela não vai estar no melhor estado para tomar decisão de alocação de longo prazo. E olha só, decisão ruim em um patrimônio desse tamanho custa muito caro mesmo. Então a regra número 1 é simples: liquidez primeiro, uma alocação mais densa depois. Na prática, o que eu faria? Eu colocaria o dinheiro num CDB de liquidez diária, ou então Tesouro Selic, também pode ser algum fundo DI também com a taxa de administração mais baixa. O próprio Mercado Pago, que é onde geralmente cai o prêmio, oferece CDB com taxa bem acima do que a maioria das pessoas consegue, porque o volume é alto. Agora, importante, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, só protege até 250 mil reais por CPF por instituição. Então, tecnicamente, deixar 5,7 milhões num CDB só está acima do teto. Agora, na prática, o Mercado Pago é uma empresa gigante e o risco de quebrar no curto prazo é baixíssimo. Mas, se quiser ser mais conservador ainda, como eu falei, pode quebrar além dos CDBs em Tesouro Selic e 2 ou 3 bancos grandes. Agora, preste atenção no número que eu vou falar agora, porque é aqui que a maioria das pessoas começa a entender o tamanho do patrimônio. A gente está falando de 5 milhões e 700 aplicado a uma taxa de 105% do CDI, ou seja, o rendimento bruto em 30 dias, um mês, é por volta de 65 mil reais. Esse valor líquido, ou seja, após retirada de imposto em um mês, é de 54 mil reais. Como eu falei, líquido por mês, só deixando parado no CDB. Isso é mais do que a maioria dos brasileiros ganha em um ano inteiro. E isso tudo somente em um mês, sem risco e sem esforço. Então esse é o primeiro insight que quem recebe um aporte grande precisa entender. A pressa para fazer o dinheiro render é injustificada. Ele já está rendendo, e muito, principalmente nesse cenário de Selic alto. A minha recomendação aqui é, fica no mínimo 60 a 90 dias nessa estrutura de liquidez antes de mover qualquer coisa. São 2 a 3 meses para respirar, estudar, montar um time de confiança e decidir com cabeça fria e com um bom planejamento. Agora vamos para a segunda parte, e essa aqui é a mais importante do vídeo inteiro, porque quase todo mundo, quando começa a investir, faz a pergunta errada. A pergunta errada é, qual é o investimento que rende mais? A pergunta certa é, o que eu quero que esse dinheiro faça por mim? Parece uma diferença sutil, mas muda completamente a carteira. Deixa eu te mostrar na prática. Os mesmos 5,7 milhões podem ser alocados de 5 formas completamente diferentes, dependendo do objetivo. Primeiro perfil, preservação de capital com renda imediata, ou seja, um perfil para quem já está em uma aposentadoria. Perfil 2, acumulação e crescimento ao longo do tempo.
ou seja, uma pessoa que esteja acumulando patrimônio. Perfil 3, aquisição de bens e realização de projetos. É um perfil ali de um consumo planejado, para quem quer adquirir bens, imóveis, por exemplo. Perfil 4, investimento em negócio próprio. Um perfil mais empreendedor, caso a Ana Paula queira investir parte desse dinheiro em novos negócios. E perfil número 5, legado e planejamento sucessório. Alguém que, por exemplo, está preocupado em proteger esse patrimônio para alguém da família. São 5 objetivos diferentes, 5 carteiras diferentes e a mesma quantia. Agora, olhando para Ana Paula, pelo que ela falou dentro da casa, esse dinheiro é o dinheiro da vida dela. Ou seja, ela tem que ter muito cuidado. Mas aqui tem um ponto que muda tudo. Pela popularidade que ela saiu do programa, com certeza ela vai ter uma nova renda entrando. Então, com publicidade, cachê, evento, parcerias, uma renda que muito provavelmente já cobre o custo de vida dela e vai continuar cobrindo durante muitos anos. Então isso muda tudo, significa que ela não precisa usar o patrimônio que ela conseguiu agora para gerar uma renda agora. Ela pode deixar esse dinheiro crescendo, compondo para lá na frente, daqui a alguns anos, aí sim ela entrar na fase de usufruto. Ou seja, ela não depender mais do trabalho, de cachês e tudo mais, de publis, ela viver simplesmente do que ela construiu. E aqui é um conceito que eu quero que você leve desse vídeo, mesmo que você esqueça todo o resto. Existe uma fase na nossa vida de acumulação, que é quando você está construindo o seu patrimônio e o foco é crescimento. E existe uma fase na vida das pessoas, das famílias, de usufruto, quando você para de crescer o patrimônio e começa a viver da renda desse patrimônio. São duas fases, duas carteiras, duas lógicas completamente diferentes. Então quem confunde as duas comete os maiores erros patrimoniais da vida. A Ana Paula, com 44 anos e com a nova renda chegando, ela está em fase de acumulação e não em usufruto, ou seja, ela não precisa do rendimento desses investimentos agora. Então, ok, a gente definiu que ela está em uma fase de acumulação. Próximo passo, definir para quando e para quanto. Aqui entra o planejamento de verdade. Duas perguntas aqui. A partir de quando eu quero usufruir do patrimônio? Com qual idade eu quero gerar uma renda passiva? Segunda pergunta, qual custo de vida mensal eu quero ter coberto por esse patrimônio nessa época? Então bora fazer uma simulação com a Ana Paula. Ela está com 44 anos hoje e vamos supor que ela queira aos 54 anos, ou seja, daqui a 10 anos, ter a opção de viver só da renda do patrimônio com um custo de vida de R$50 mil por mês. Ou seja, para gerar 50 mil por mês de forma perpétua e segura, ela precisaria de um patrimônio em torno de 15 milhões. Parece longe dos 5,7 milhões atuais, né? Bora ver. Sem colocar um centavo a mais, só deixando o patrimônio trabalhar, em 10 anos ela teria cerca de 18 milhões. Ou seja, mais do que a meta de 15 milhões. E aqui está o segredo dos juros compostos que ninguém te conta quando você é jovem. Quando o patrimônio já é grande, o rendimento dele sozinho supera qualquer esforço de aporte que você consegue fazer. A partir de um certo ponto, o dinheiro trabalha mais rápido do que você. Mas agora, com essa nova renda da Ana Paula, vindo de publicidade, parcerias, novos contratos, esse prazo de 10 anos cai fácil para 3, 4, 5 anos ou até menos. Ou seja, a meta dela pode ser batida muito antes. E eu realmente acredito que isso vai acontecer. Agora sim, vamos para a carteira, com objetivo definido de acumulação de longo prazo e um perfil traçado, vamos falar que é conservador, sem necessidade de risco. A carteira ela vira uma consequência muito lógica. E aqui eu preciso falar um negócio que vai contra tudo que o mercado financeiro te diz. Existe uma narrativa muito forte, vindo de casa de análise, de influenciador, de assessor comissionado, de que investidor sério tem ação, tem renda variável, ele precisa de renda variável, ele precisa ter investimentos alternativos. Isso é verdade para quem precisa de retorno maior para bater um certo objetivo. Não é verdade para quem já tem capital suficiente. Warren Buffett, ele resumiu muito bem isso. O que ele disse? Para ganhar dinheiro que você não precisa, você arrisca dinheiro que você tem e precisa. É uma assimetria péssima. E é o erro que a Ana Paula não pode cometer. Então, qual que seria a carteira que eu iria propor? Segura que essa, hein? Seria 80% em renda fixa de qualidade e 20% com a diversificação mais estratégica. E olha, para um patrimônio que não precisa correr risco pelo perfil da Ana Paula, isso já é arrojado. Tem planejador que iria de 90-10 tranquilamente. Dentro dos 80% de renda fixa, vamos falar aqui de 3 famílias importantes. O Tesouro IPCA de médio e longo prazo. Essa é a classe mais importante de uma carteira de preservação no Brasil. Ela protege o poder de compra contra a inflação. Tem também o Tesouro pré-fixado em momento tático, quando a taxa está alta, para poder travar rentabilidade boa para o futuro. E tem também Tesouro Selic e CDBs de bancões para parcela de liquidez, aquele capital que precisa estar mais acessível. Agora, dentro dos 20% de diversificação, a gente vai falar aqui de 3 pilares construídos gradualmente ao longo do tempo, não de uma vez só, tá? ETFs nacionais e internacionais, ou seja, uma exposição diversificada à renda variável sem o risco de concentração em ação específica. Poucos fundos de investimento bem selecionados, e eu grifo aqui, tá? Poucos. Diversificação em excesso em fundos sobrepostos destrói rentabilidade. E também previdência privada com aporte progressivo ano a ano para poder aproveitar diferimento tributário e benefício sucessório. Isso aqui é subutilizado no Brasil
faz muita diferença em patrimônio dessa magnitude. E agora um aviso importante, que vai separar quem preserva o patrimônio de quem perde. Vai aparecer muita oportunidade para Ana Paula nos próximos meses. Então, negócio do amigo, startup do conhecido, imóvel alavancado, cota de empreendimento imperdível. Ela é uma pessoa muito inteligente, então acredito que ela não vai cair nessas pegadinhas. Agora, existe uma regra, você pode definir antes um teto de exposição a investimentos alternativos. Então, digamos, você pode escolher entre 5 a 10% do patrimônio no máximo e não ultrapassar isso por mais tentadora que seja a oportunidade. Então, ter essa disciplina de definir limite antes da tentação aparecer é o que separa o investidor maduro do amador. Agora, você pode estar pensando, beleza, Léo, mas eu não ganhei o BBB nenhum. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Os princípios que servem para um patrimônio de 5,7 milhões são os mesmos que servem para quem tem 50 mil investido. 1. Liquidez antes de ter uma alocação mais arrojada. 2. Objetivo sempre antes do produto. Sempre. 3. Você precisa entender se você está em acumulação ou em usufruto, porque são carteiras diferentes. 4. Não corre risco desnecessário. Se a matemática fecha para o conservador, não adiciona risco só por causa da modinha. 5. Diversificação eficiente é sobre descorrelação, não sobre quantidade de ativos. E 6. Tempo é o seu principal ativo. Quanto mais cedo você começa, menor precisa ser o esforço. A vitória da Ana Paula é uma história midiática, mas o desafio que ela tem pela frente é técnico e é o mesmo desafio que qualquer pessoa que recebe um aporte relevante na vida tem: transformar dinheiro de uma só vez em segurança financeira de longo prazo. Se ela fizer com calma e método, esses 5,7 milhões vão virar o alicerce da liberdade financeira dela para o resto da vida. Agora, se ela fizer com pressa, vira mais uma estatística daquelas manchetes tristes de vencedor de loteria que em 5 anos não tem mais nada. A diferença entre os dois desfechos é quase sempre uma coisa só: planejamento. Então esse foi o plano que eu montaria para Ana Paula. Se você por acaso conhece ela, manda esse vídeo que de repente vai ajudar. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, essa análise de caso real, com número, com lógica, sem enrolação, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Qual seria a primeira coisa que você faria se recebesse 5,7 milhões amanhã? Valeu, até o próximo vídeo.